Olá, meu nome é Rafael Schmerling, eu sou oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e presidente do Grupo Brasileiro de Melanoma. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito desse tipo de câncer chamado melanoma. Esse é um tumor da pele que nasce a partir da célula que dá a cor da pele, o pigmento, uma célula chamada melanócito. Em geral, esse tumor acomete aquelas pessoas com a pele mais clara, mais suscetíveis às queimaduras solares, como as pessoas ruivas, loiras e de olhos claros. Esse tumor normalmente acomete a pele do tronco, dos braços e das pernas, ainda que outras áreas podem ser comprometidas, mesmo áreas que não são suscetíveis à queimadura. Mas essas são doenças de comportamento diferente e eu não vou comentar nesse momento. Em geral, esse é um tumor que acomete os adultos na faixa dos 40 aos 60 anos. É muito raro em crianças e ele pode aparecer em idosos. Qual é a melhor forma de prevenir o melanoma? Nós sabemos hoje que o câncer de pele, chamado melanoma, está associado à exposição solar. Por muitos anos isso não foi claro. Nós sabíamos que os outros tipos de câncer eram claramente associados, então as pessoas que tinham exposição solar ao longo da vida formavam os carcinomas. O melanoma, ele hoje sabidamente está relacionado à exposição solar na infância e na juventude, e não só a exposição crônica, mas as queimaduras solares, aquela do camarão durante o verão que as pessoas têm. As crianças então têm que ser as mais protegidas, ainda que elas não tenham risco de desenvolver o melanoma na infância, elas vão ter esse desenvolvimento na vida adulta. Pacientes que têm histórico familiar vão colocar os seus familiares em risco. Existem dois cenários para isso. Existem situações em que os genes da família podem estar mais suscetíveis, então pessoas que naturalmente vão ter mais câncer de pele, melanoma, e isso é transmitido a cada geração. Essa é uma situação muito menos comum do que casos mais esporádicos, muitas vezes também associado ao padrão de pele. Em relação ao sol, nós sabemos que a incidência dos raios solares mais nocivos está justamente entre as 10 horas e as 16. Então, a exposição solar é algo importante para a saúde das pessoas, nós sabemos disso. Se você vai se expor para atividade física, por conta da vitamina D, é importante preferir o horário antes das 10 ou depois das 18. Como é que a gente faz o diagnóstico do melanoma? Como é que nós vamos ter a suspeita de que existe essa doença? Então, como eu já mencionei, essa é uma doença que acomete a pele, então visualmente você vai ver uma pinta que tem um aspecto diferente das demais. Como é que pode ser esse aspecto? Para isso existe uma regra, que é a regra do ABCDE. O A se refere à assimetria. Então a pinta ela é diferente de um lado ou do outro. Se você traçar uma linha, você vai ver que ela não é uniforme. O B se refere às bordas. Então lesões que têm as bordas irregulares merecem uma atenção. O C, de cor. Pintas que têm múltiplas cores também merecem uma atenção. O D se refere ao diâmetro. Lesões com mais de meio centímetro precisam ter uma atenção, precisam ser monitoradas. E talvez o parâmetro mais importante seja o E, de evolução. As lesões que mudam de aspecto com o tempo, que mudam de comportamento, seja ficando mais elevadas, passam a coçar, sangram, essas merecem uma atenção quase que imediata, uma avaliação o mais breve possível. Uma pinta
pode se transformar em melanoma, uma pinta antiga? Pode, nós temos eventualmente esse padrão, e ainda existe aquela situação dos névoos gigantes, em que também pode surgir o melanoma nessa região. Importante, como é que se trata o melanoma? E o melanoma inicial, aquela lesão que é diagnosticada precocemente, ela precisa ser operada. Em geral, isso é feito em 2 tempos. O dermatologista vai fazer uma biópsia em que ele retira a lesão inteira, sem uma margem tão ampla. E por que isso? Primeiro, porque nós precisamos do diagnóstico antes de planejar a cirurgia. Segundo, que essa avaliação vai nos permitir determinar a profundidade do melanoma, e isso é um fator de risco a longo prazo. Com essas informações, vai ser feita uma cirurgia complementar, uma cirurgia definitiva, em que as margens aí são mais amplas. Eventualmente, o médico vai discutir a necessidade da avaliação de gânglios, o que nós chamamos da pesquisa do linfonodo sentinela. Essa é uma discussão complexa, não vai ser para a maioria dos pacientes, mas é algo para ter em mente. Uma vez que a doença se espalha, nós precisamos ter um planejamento diferente. O melanoma é um tumor que é ligado ao sistema imune. Pessoas que têm imunossupressão ou baixa do sistema imune, seja por uma questão pessoal ou por remédios, por exemplo, aqueles pacientes que têm transplantes e precisam ter uma redução da imunidade para evitar a rejeição, estão mais sujeitos a ter o melanoma. E por conta disso se desenvolveu remédios que estimulam o sistema imune para combater o melanoma. É o que nós chamamos de imunoterapia. Essa é uma estratégia já bem estabelecida. A outra estratégia, que nós damos o nome de terapia-alvo, é feita com remédios específicos para mutações do tumor. Existe uma mutação chamada BRAF, e ela, uma vez presente, o que acontece em cerca de 40%, talvez 50% dos casos, você pode usar medicações, são medicações orais, e que elas vão interferir no mecanismo da célula para que essa entre em colapso e morra. Infelizmente, nem a imunoterapia e nem a terapia-alvo estão disponíveis no serviço público. Essas são drogas bastante caras e existe, como todos sabem, uma limitação grande de recursos no nosso sistema público, o que talvez seja um reforço para a necessidade do diagnóstico precoce. Nós sabemos que, mesmo com todos os cuidados, haverá pacientes sem o recurso dessas drogas na doença metastática, mas na medida em que você tiver mais diagnóstico precoce, menos pacientes vão precisar delas.